Amigos do De Primeira, mais um vídeo aqui no nosso canal, dando sequência à nossa série de entrevistas, esse bate-papo aqui no nosso canal, sobre o clássico Gapaz, o clássico aqui da nossa cidade. Primeiro jogo acontece no domingo agora, dia 8, o Dia das Mães. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí que quando você receber a notificação é porque tem vídeo novo aqui no De Primeira. E hoje estamos recebendo mais um convidado para falar sobre a expectativa, sobre a sua relação com o Esporte Clube Gaúcho e como será estar na Casa Mata do Gaúcho no retorno desses clássicos, a primeira vez que Gaúcho e Passo Fundo se enfrentam dentro da arena. Cleiton Vasconcelos apresenta aqui para a nossa audiência o nosso entrevistado. Cristian Queiroz, também nossa audiência, que bom saber que você está com a gente aqui no De Primeira. Nosso convidado, como você já pode ver na imagem, é o Fabiano Borba, técnico do Esporte Clube Gaúcho pela segunda vez, segunda passagem dele já no Alviverde. Também é importante porque ele é um dos personagens desse jogo, é um dos protagonistas, embora muitas vezes os técnicos digam que os protagonistas são os jogadores. Não, mas os técnicos também têm muita importância no desenvolvimento de uma partida de futebol e não será diferente no clássico Gapaz do próximo domingo. Por isso, então, estamos trazendo aqui o Fabiano Borba, ele que, embora seja bastante experiente já em tratando-se de gaúcho, na sua segunda passagem, muitos jogos, conquistas, vitórias, partidas marcantes na Arena BS Bills, na Casa do Gaúcho, é a primeira vez no clássico. É a primeira vez no clássico, um clássico que não se realiza há mais de 11 anos. O último foi lá em 2011, março de 2011. Então, Fabiano, muito obrigado pelo convite e por ter aceito o convite de vir até o De Primeira aqui falar um pouco desse jogo. E também já quero emendar a primeira pergunta. Como é que você vê uma rivalidade local, que nem essa que a gente tem aqui em Passo Fundo, que vai sendo retomada agora, depois desse grande período sem retomada, sendo um dos personagens desses jogos? Como é que tu está se sentindo fazendo parte disso tudo? Bom, primeiro agradecer, né, o convite, Cristian, Cleiton, a todo o nosso torcedor alviverde. É um momento especial, né, na minha carreira. É gratificante tu poder estar à frente do Gaúcho, né? Sendo que, se eu não me engano, sou acho que um dos 5 treinadores que mais estiveram na Casa Mata do Gaúcho. É importante, tem alguns objetivos pessoais meus, isso me motivou muito a voltar. E se tratando de um clássico, cara, a motivação é muito grande, né? Para te ver, o último clássico foi em 2011, eu nem estava no futebol profissional ainda, né? Então isso é bacana. E hoje está vivendo esse momento, está presenciando, tu vê a cidade comentando sobre o clássico, é uma movimentação tanto da imprensa como dos clubes. E a gente espera fazer um belo espetáculo, tanto o Gaúcho como o Passo Fundo, né? São 2 clubes que estão bem estruturados, são 2 clubes que estão bem na competição, né? É importante ter esse respeito mútuo e que vença o melhor, cara, que a gente possa estar no melhor momento, que a gente possa fazer um jogo com nível de concentração muito alto, né? E que a arena realmente seja o fator predominante, a gente é muito forte em casa e que a gente possa ter êxito nesses 2 clássicos. Cristian. Fabiano, o quanto o fator de ter uma taça em disputa, né, que é a Taça Cidade, aqui homenageando o Meireles Duarte, um baluarte aqui da nossa crônica esportiva local, o quanto esse fator, né, título, taça, motiva ainda mais o elenco do Gaúcho? Bom, isso é importante, né? Porque eu falo, são 2 jogos, mas são 2 jogos que vale taça. Então, além do clássico, é uma conquista. Isso aí tem que já, só por si próprio, já é um motivo a mais, né? Valendo o troféu. Isso é o que marca a história de nós profissionais no clube, é a conquista, né? Você ser lembrado, ganhando, vencendo. E na minha primeira passagem a gente conseguiu fazer grandes jogos, fazer boas campanhas, mas faltou a conquista. Então é isso que a gente vem buscar agora. O grupo de jogadores está muito ciente a isso. A gente tem uma comissão técnica, uma direção também muito empenhada, né, em todos os sentidos.
e que a gente possa dar alegria para o torcedor, que a gente possa realmente buscar fazer por merecer essa conquista. Fabiano, o Gaúcho ele vem de 2 jogos em casa, com 2 vitórias, também faz os jogos fora de casa e não perde, tem 4 empates. A avaliação que tu faz nessa campanha, então, do Gaúcho, que é uma pontuação de líder, perdendo só nos critérios ali, mas que também tem adversários que estão muito próximos dele, Gaúcho, 3 adversários, 1 ponto a menos. Qual que é a avaliação que tu já faz agora que a gente está se encaminhando para o fim do primeiro turno da fase classificatória? Bom, na verdade, a gente, desde o início da competição, a gente conversa alguns prognósticos e começou a se desenhar aquilo que a gente imaginava, né? 5 clubes já deram uma desgarrada um pouco. O nível da competição também ele é muito equilibrada, times bem estruturados, bem treinados. A divisão de acesso a gente sabe que em casa tem que procurar ser forte, vencer jogos, e fora de casa procurar estar pontuando. Não conseguiu vencer, mas pontuando, empatando, e a nossa campanha vem sendo bem sólida quanto a isso, né? Temos um grupo de jogadores que conhece muito bem a competição, né? Praticamente do nosso grupo de 24 jogadores, apenas 2 não jogaram acesso. Né? Isso é importante, conhecer o DNA, conhecer a competição, que tem as suas particularidades. E isso me deixa feliz, cara, que os caras estão entendendo bem aquilo que a gente vem passando, eles vêm comprando a ideia, jogo a jogo a gente vem procurando evoluir. Muitas vezes a gente não vai conseguir ter o desempenho necessário, mas está competindo, está brigando. E isso é importante. Então, esse grupo vem mostrando, né, essa característica. Isso nos dá confiança, sim, para continuar fazendo uma bela campanha e continuar sonhando mais alto, que esse é o nosso objetivo. Olha só. Fabiano, na tua trajetória, na tua carreira como treinador, já teve outros clássicos, né, citadinos aí em outros locais que você trabalhou? Como é que foi o teu desempenho, tu te lembra? E como é que é a atmosfera dentro do clube nesses momentos, né, nessas semanas? A gente sabe que o trabalho de treinamento ele deve seguir aí dentro de uma normalidade, dentro de um cronograma, mas se tratando de um clássico, tem algum ingrediente a mais? Muda alguma coisa no trabalho, no dia a dia, dentro do vestiário, dentro da rotina do clube? Na verdade, eu tô profissional mesmo, né? Desde 2015. O clássico que mais me marcou foi em 2020, né? Quando eu estava em Goiás agora, o Campeonato Goiano, que era Jaraguá e Goianésia, que é um clássico, né, da região. Inclusive perdemos a semifinal do Campeonato Goiano. Né? A gente ficou esse gostinho amargo. Inclusive o Luan hoje, que é treinador do Caxias, né? Nos enfrentamos. Enfim, então, clássico mesmo, assim, dessa magnitude, dessa dimensão mesmo, é o Gapaz, né? Na verdade, a gente trabalha da mesma forma em termos no nosso dia a dia. Claro que tem uma motivação maior, né? A gente conversa algumas situações, principalmente o lado mental do jogador tem que estar muito preparado, muito forte, porque é um jogo que tu tem que estar muito concentrado, porque os detalhes vão fazer a diferença. Então, a gente conversa diárias com eles, explicando, mostrando para eles o quanto é importante o clássico, quanto é importante ganhar, ter uma conquista, a taça, além das torcidas que envolvem, a gente sabe que a gente envolve com paixões, e isso é importante, a gente está lidando com muita gente, né? Então a gente procura assim, passar isso aí para todos eles, o papel fundamental nosso para dar essa alegria para o torcedor do Gaúcho, né? Que há quantos anos espera uma conquista, ter um título, e já pode ser nesses 2 jogos, esse que a gente vai procurar buscar. Mas tá trabalhando realmente aquilo que a gente vem fazendo desde o início, estudando bem o adversário, os pontos fortes deles, procurando neutralizar, explorar algumas questões que a gente acha que a gente deve ser explorado, mas principalmente o lado mental do jogador tá bem concentrado para fazer 2 grandes jogos. Fabiano, por falar em adversário, talvez na primeira vez, então, você está na mesma cidade que o seu principal adversário. Isso tem um lado positivo e negativo. O lado positivo dele é que você sabe, você conhece basicamente o teu adversário, né? Sabe quem são os jogadores, daqui a pouco até viu eles atuando em alguma outra oportunidade. Só que o lado negativo é que eles também viram o Gaúcho jogar, eles também conhecem a estrutura, também conhecem o elenco,
tão bem quanto o próprio time, e assim que as coisas funcionam quando vocês estão na mesma cidade. Como é que trabalha essa situação de daqui a pouco você conhece demais o adversário, mas o adversário também te conhece bastante? Hoje no futebol, na verdade, a gente vai passando aí, muitos jogadores, basicamente aí do Passo Fundo, alguns já trabalharam comigo, inclusive os 2 volantes hoje trabalhavam comigo recentemente lá no Nova Mutum, o Jonathan e o Paulinho, o próprio executivo do Passo Fundo, trabalhei com ele, então ele sabe também como é que eu penso futebol, aquilo que eu acredito, é como eu trabalho. A gente vê características muito semelhantes, tanto a do Passo Fundo como a nossa ideia de jogo, né? Times que gostam de propor, que gostam de valorizar a bola, que procura ser agressivo no adversário. Se bem que em alguns momentos a gente vem mudando isso, como eu falei, pela característica da competição, né? Pelos gramados que a gente vem enfrentando, principalmente o nosso gramado da Arena, que tá bem complicado de se jogar, né? Então a gente tem que ter a ideia do jogo muito rápido, o entendimento muito rápido do jogo. É importante, como eu falei, então eles têm o conhecimento nosso, como a gente tem deles, vai ser um jogo decidido em detalhes, né? Quem tiver com nível de concentração maior, quem fizer por merecer mais, com certeza tem tudo para ser um belo espetáculo em cima disso. Fabiano, com relação à tabela, te agrada ser os 2 clássicos seguidos, né? Um na sequência do outro? Se fosse mais espaçados, lá na metade de cada turno, poderia ser melhor, pior ou indiferente? Tem que jogar, a hora que for vamos jogar e ponto final. Por mim é diferente. Vai jogar em casa ou fora, não muda muito, né? E que bom que seja logo os 2 seguidos. Né? Já se decide, já se encaminha algo dentro da competição também. Acredito muito que quem conseguir pontuar mais tira uma frente já para poder encaminhar uma classificação. Como eu falei, está muito equilibrado ali, né? E todo ponto somado ele é importante. Eu venho batendo muito nessa tecla, né? Então, por nós é indiferente que aconteça logo, né? Para tirar logo essa angústia, essa adrenalina que está todo mundo vivendo. Fabiano, papel do torcedor em um jogo como esse. Levando em consideração que há muito tempo ele não vive também, como todo mundo, o dia a dia do clássico, mas o papel do torcedor. E aqui eu não digo só o de apoiar, mas também o de ter um bom comportamento suficiente para não termos daqui a pouco nenhum tipo de confusão, nenhum tipo enfim, de briga ou qualquer coisa do gênero, tanto na Arena quanto no Vermelhão. Qual que é o papel do torcedor em um clássico como esse? Bom, na verdade, o principal papel quem tem que mostrar e quem tem que já passar isso para o torcedor somos nós, profissionais dentro do campo, né? Procurar fazer um jogo ali dentro das 4 linhas que vença o melhor, que a gente dê exemplo também para o torcedor, né? Que acho que é isso que a gente vai transmitir. A gente sabe que o torcedor ele é apaixonado, ele é passional, né? Em muitas situações a gente sabe que a rivalidade ela aflora, tá todo mundo muito ansioso por esse jogo. A gente sabe que tem a famosa corneta, digamos assim, né? Mas faz parte do futebol e que bom que Passo Fundo vive isso, né? São poucas cidades hoje aí no estado, no próprio Brasil, que tem 2 clubes tradicionais, que tem um clássico com dessa dimensão, né? Então, cabe a nós dar o exemplo, né? Dentro de campo, procurar fazer um grande jogo. E aí sim, o torcedor que possa ir lá torcer, comemorar, xingar, o que for, mas com respeito, sem violência. A gente procurar dar exemplo para o Estado, procurar dar exemplo para todo mundo, que Passo Fundo, sim, tem torcidas civilizadas, que tem bom futebol, que tem bons profissionais. Fabiano, uma outra questão envolvendo a arbitragem, né? A gente tem visto aí muitas reclamações nessa divisão de acesso de vários clubes. Às vezes termina um jogo, os 2 times saem reclamando da arbitragem, principalmente no andamento da partida, muita falta sendo marcada, muito cartão amarelo. Isso é uma preocupação para esse jogo? Você acha que seria prudente a federação, quem sabe, escalar aí um árbitro de um nível um pouco mais alto, com uma experiência, com uma bagagem maior, para apitar esses 2 clássicos? Olha, esse tema, a arbitragem é bem delicado, né? Porque a gente vê aí
na competição, o nível da arbitragem, com todo respeito, tá muito abaixo, deixando a desejar muito, e eu não estou falando se a gente foi prejudicado, a gente foi ajudado, o nível geral, né? De todos os jogos, como ele está com todos os profissionais dos clubes, creio que a reclamação vai ser a mesma. A gente lamenta, porque muitas vezes, eu falo, esses árbitros vão lá muito mais fazer, muitas vezes, um bico, né? Não estão preparados, e os clubes se preparam, investem, e muitas vezes a gente é refém de algumas situações. É chato estar falando isso, mas a gente também tem que ser transparente, porque muitos jogos, a arbitragem que está decidindo os jogos, né? Então, a gente se preocupa, claro que a gente se preocupa, porque não só se tratando de um clássico, mas do grande jogo que vai ser. Espero que a arbitragem fique em segundo plano, né? Que fique, como eu falei, que os times possam dar um bom espetáculo e que realmente possa vencer quem merece. Eu estou exaltando muito isso, porque o árbitro não pode ser o protagonista, né? Que ele realmente tome a melhor decisão para ambos os lados. A gente sabe que muitas vezes vai ser um jogo, pode ser um jogo mais ríspido, de tomada de decisão rápida, e o árbitro tem que tomar conta desde o jogo, porque senão fica bem difícil, né? A gente comentou com a nossa diretoria a possibilidade de ter um árbitro mais preparado junto à federação. Parece também que tem um custo bem elevado, né? Então são questões da diretoria, e quem for escolhido amanhã, o árbitro, espero que realmente ele esteja preparado para fazer um grande espetáculo e que ele possa ter uma bela jornada, digamos assim. E já que os clássicos eles são tão próximos um do outro, valendo pela 7ª e pela 8ª rodada, tem diferença jogar o primeiro na Arena e depois lá no Vermelhão da Serra, mesmo sabendo que não são jogos eliminatórios, mas sim dentro de uma fase que é classificatória, na soma de pontos, enfim? Eu não vejo diferença não, Cleiton. São 2 jogos seguidos, tu jogando em casa ou fora, tá em Passo Fundo, o torcedor vai se fazer presente, né? Claro que para nós é importante, já o primeiro jogo na Arena também tu tá com o torcedor, a gente conhece a nossa casa. Inclusive a tabela ela foi bem ingrata com a gente, né? O 7º jogo, o último jogo da primeira fase, não, do turno, e nós jogamos apenas, a gente vai jogar a 3ª em casa. Então ela foi bem desgastante, mas, como eu falei, isso também nos amadureceu na competição, né? A gente vai criando casca, a gente vai criando esse espírito da competição que é muito importante. Então a gente estar perto do nosso torcedor sempre é bom, né? E, Fabiano, o Gaúcho está na zona de classificação praticamente desde a primeira rodada, vem se mantendo ali. A gente está gravando aqui antes do clássico, né? Então hoje o Gaúcho tem a pontuação de líder da competição, da sua chave. Já começa a olhar para outra chave também, para outra tabela, daqui a pouco projetando a pontuação que dá para alcançar, a posição, para quem pode ser um possível adversário numa primeira fase eliminatória da divisão de acesso? Em nenhum momento, Cleiton, até porque a gente pensa jogo a jogo, né? A gente não pode pensar lá na frente se a gente não sabe o que vai acontecer ali. Então a gente procura, cada jogo nosso, a gente vem procurando concentrar o máximo, tratando todo jogo como se fosse uma final, como se fosse uma decisão. Acho que esse é o mérito do grupo, de ter esse entendimento, é isso que a gente vem passando para eles. A gente observa a competição como um todo, né? A gente vê clubes muito fortes lá na outra chave, claro que a gente acompanha como todos os jogos, é da nossa profissão, mas de momento a gente fez ainda a projeção de ser primeiro ou quarto. O importante é todo jogo estar somando ponto, e aí sim, após a 14ª rodada, a gente poder estar classificado, claro, se possível numa melhor colocação, melhor. Aí a gente vai ver que a gente vai encarar pela frente, que aí depois é mata-mata, né? E aí o nível de concentração é bem mais elevado, né? Mas, pelas contas de vocês, existe uma pontuação mínima para classificar? Ano passado, se não me engano, o quarto classificou com 15. Foi o Brasil de Farroupilha, né? Da nossa chave aqui. Creio eu que esse ano ele aumenta o número, né? Eu estou projetando em cima de 20 pontos deve classificar. Pode ser, pelo menos em quarto. 20 pontos classifica certo. Pode alternar ali entre 18, 19. E uma campanha hoje que eu vejo para ser líder,
uns 24 prontos, é o que eu imagino hoje. Então ficaria bem estreito ali entre o primeiro e o quarto, uma diferença de apenas 4 pontos. Isso, nas tuas contas, aí se deve ao quê? Ao número de empates que teve nesse primeiro turno até aqui? Exatamente, que a gente faz a projeção hoje. O primeiro colocado, 10 pontos. O quinto tem 8. Então, o nível de equilíbrio é muito grande. Então, é em cima dessa projeção que a gente vem trabalhando, pela quantidade de empates, né? E como uma vitória faz diferença, né? A gente tem uma projeção, claro, do primeiro turno, né? A gente trabalhou em cima de um número e estamos conseguindo manter aquilo que a gente tinha planejado. E se conseguir, a gente conseguindo se manter nessa batida aí, a gente pode alcançar o nosso primeiro objetivo, que era classificar, e até possivelmente numa colocação bem muito boa, digamos assim. Então, Christian, mais quantas questões vamos fazer ao professor? Mais uma cada um? Então, ó, a gente faz a combinação aqui no vídeo mesmo e tá tudo certo, né? Ao vivo, né? Como se fosse ao vivo. Certo. Então, já falaste diversos temas, Fabiano, mas também essa semana de treinos, com esse fator complicador da chuva, que vocês tiveram que treinar muitas vezes fora da arena, e o Passo Fundo também teve que treinar muitas vezes fora do Vermelhão da Serra, é um fator que pode causar algum tipo de diferença na hora do jogo, você fazer tantos treinos em sequência fora de casa? Sempre é difícil, né? O tempo vem nos judiando bastante, digamos assim, né? Como eu falei, a condição do nosso gramado já não está muito boa, então a gente vem treinando em alguns campos alternativos. Também serviu a semana para recuperar, né? A gente vendo jogos desgastantes, emocionalmente, fisicamente. Então serviu para recuperar alguns jogadores também que chegaram, né? Que não tinham ainda acompanhado uma ideia de treinamento nossa, de trabalho, de rotina. Então serviu também para mentalizar esses atletas, aquilo que a gente vem trabalhando forte. Dificulta, mas também a gente não fica lamentando, né? Essa é a realidade, não só nossa, de outros clubes também que tem esse problema. Espero que o tempo nos ajude para final de semana tá uma bela tarde para se ter um belo espetáculo, né? E para fechar, Fabiano, você já passou por outros times aqui no interior do estado, já trabalhou em outros estados também, estava na primeira divisão do Campeonato Mato Grossense ainda este ano. Como é que você vê o gaúcho, né, a estrutura que o gaúcho oferece hoje para quem vem trabalhar aqui, o posicionamento até mesmo de marca gaúcho no futebol do Rio Grande do Sul? Como é que você vê assim, e olhando até de fora em alguns momentos, para o gaúcho, como é que é isso? Eu sou suspeito a falar, né, Christian, porque desde quando eu cheguei aqui em 2018, é um clube que me acolheu muito bem, tanto a mim quanto a minha família. Chegamos naquele ano de transição política do clube, né? E a diretoria hoje a atual diretoria confiou muito no nosso trabalho. E quando você retorna para o clube é sinal que algum legado tu deixou, algo de bom tu deixou. Então, quando a gente vem conversando já desde o ano passado, prontamente tinha dado minha palavra para o presidente, né? E fiquei muito lisonjeado em poder estar voltando para o gaúcho. Eu falo sempre, é um casamento, né? Que a gente criou uma identidade muito bonita com o clube, com as pessoas, com os profissionais do clube, com a própria torcida, que muitas vezes nos chama de burro, né? Que é normal, não tem treinador inteligente, né? Mas a gente procura realmente fazer o máximo para o clube, cara. Eu tenho um objetivo muito grande aqui dentro do gaúcho. Não só eu, como todos os profissionais que aqui estão. Hoje o clube é um clube muito respeitado no futebol, a gente conversa com inúmeras pessoas. Quando a gente conversou com os atletas que aqui estão hoje, eles não hesitaram em nenhum momento. Muitos até vêm recebendo até menos do que vêm recebendo em outros clubes, porque sabe que é um clube que honra os seus compromissos, que o mês tem 30 dias, a estrutura toda que o clube vem dando, de moradia, alimentação, de logística, está sendo fantástica. A gente vê um empenho desde o nosso presidente, de toda a diretoria. A gente tem que exaltar porque realmente isso é bacana, né? Muitas pessoas não sabem
fazer futebol não é fácil, né? São abnegados ainda fazendo futebol. O quanto é difícil, com pouca receita, com pouco pessoas ajudando. Mas para criticar é o que mais tem. Aí vão lá falando coisas que nem sabem o que acontece. Então é um orgulho muito grande estar vivendo esse momento aqui no Gaúcho, estar numa divisão de acesso, fazendo a campanha que a gente vem fazendo, podendo dar alegria para o nosso torcedor, vendo o quanto entusiasmado eles estão. É o que eu falo para o grupo de jogadores, o que conquista o torcedor é o que eles fazem dentro do campo, né? O mérito é deles. A gente é uma peça na engrenagem, mas eu sempre falo, o mérito é dos jogadores que acreditam naquilo, na nossa ideia, na nossa proposta de jogo, e eles vêm executando muito bem. Então, esperar manter isso, a gente espera manter isso para mais. É um clube que, como eu falei, como um todo, se preparou muito bem para essa divisão de acesso, e quando tu faz todas as coisas certas, a tendência é no campo, seu espelho, as coisas dar certo, é o que vem acontecendo. Então a gente espera marcar a nossa história, né? No clube, ainda falei isso para o grupo hoje ainda, que a gente tem que passar no clube para marcar a história, para deixar o seu nome lembrado, não passar por passar. E é isso que a gente vem buscando. Então, espera realmente conquistar cada vez mais, que a gente possa botar uma estrelinha nesse escudo tão bonito que é aqui, né? Aqui, essa aqui até tá brincando, né? Foi de 2018, nós perdemos aquela final para a Avenida. E que esse ano a gente possa ter conquistas com muito trabalho, a gente vem respeitando a todos, mas com certeza a gente está no caminho certo. Tá certo, Christian. Isso aí. Este é o Fabiano Borba, técnico do Esporte Clube Gaúcho, falando aqui no D Primeira. Encerra aí. Agradecer, Fabiano, presença aqui, obrigado pela visita. Convidar você aí que curtiu, deixar o seu like também, pode comentar, compartilhar com os amigos, com os torcedores do Gaúcho. E em breve, né, tem mais bate-papo por aqui. Vamos estar conversando também com o técnico do Passo Fundo, com ex-dirigentes que trabalharam em momentos passados aí dos clássicos. Vamos conversar também com jogadores que atuaram pelos dois times. Tudo isso aqui no D Primeira. Então, se inscreve no canal, interaja conosco e também siga nas redes sociais o @DPrimeiraPF. Valeu!